talvez você seja uma pessoa que sinta satisfação e até prazer em sofrer. Parece pesado isso, né? Até soa mesmo pesado quando a gente fala de gostar de sofrer, mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: às vezes a gente realmente gosta de sofrer, tá fazendo aquilo e tá sofrendo, continua, mas não sabe o porquê aquilo tá acontecendo. Deixa eu beber um golinho aqui do meu café, enquanto vocês dão uma respirada aí. Gente, eu tenho uma história que reflete um momento da minha vida. A gente tinha um armário aqui que é um armário de todo mundo da cidade inteira, sabe? Ia colocando cada dia mais coisas. Então, chegava com tênis, colocava o tênis, uma coisa que a gente não queria mais, ia lá e colocava. E esse armário ele foi tomando uma proporção tão grande, assim, me incomodando de um jeito tão assim, que o dia que eu fui arrumar ele tava despencado já. As portas já estavam tudo danificada, ou ele tava soltando um negócio assim por baixo. Enfim, tava o caos. O armário, coitadinho desse armário, ele tava sobrecarregado. E foi assim que eu me senti por muito tempo na minha vida, até eu aprender que eu precisava atender as minhas necessidades para depois estar bem para os outros. O que esse armário tem a ver com a gente, tá? Algumas pessoas têm uma tendência a fazer muito pelos outros, né? E ela se sente reconhecida em fazer ou ter algo. E estudando um pouco mais sobre esses comportamentos, ela vem de feridas que nós temos e essa ferida é da humilhação, é da vergonha, e ela vem de coisas que a gente passou, né? E inclusive pode estar muito ligada à nossa mãe, o que a gente viveu com a nossa mãe, tá? Mas isso é um momento para eu aprofundar mais em outro momento mesmo. Agora, o que eu quero dizer para você é que como eu estou fazendo para lidar quando eu percebi que eu estava sobrecarregada, igual esse armário aqui na minha casa. Se você começar a parar para pensar, tem muitas coisas que refletem como a gente se sente dentro da casa da gente, tá? Parece meio um pouco místico, tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito que sim, que o reflexo, que muitas coisas na nossa casa reflete quem a gente além das pessoas que convivem com a gente, que também reflete traços que nós temos, os móveis, os quartos, né, os ambientes refletem, né? E quando eu comecei a observar aquele armário e ele me incomodou, tinha um aspecto nele que eu vi em mim, que era, eu atendia a necessidade de todo mundo, literalmente, de todo mundo. Eu fazia tudo o que as pessoas me pediam e eu sempre ficava em último e olha lá. Quando eu comecei a perceber esses traços, eu já estava doente. Eu já estava num ponto, cara, que eu caí na real, que eu falei, ué, mas tem alguma coisa errada aí. Se eu tô ficando doente, eu não tô. Eu comecei a me perguntar, né? Eu estou realmente vivendo em plenitude a minha vida? Se eu estou ficando doente, que tipo de pensamento, que tipo de coisa acontece dentro de mim, na minha alma, no meu mais profundo, que o meu corpo só está dando sinais? Então, os meus estudos na terapia, na psicanálise, têm me mostrado cada vez mais que o nosso corpo, os sintomas que a gente sente são reflexos de coisas internas, de sentimentos, de coisas não faladas, de episódios que foram acontecendo na nossa vida
E a gente foi guardando aquilo, não foi entendendo aquilo. A gente não teve oportunidade de falar, a gente não teve oportunidade de contar para alguém. Então, e por ser criança, né, gente? Você acha que aquilo era absolutamente normal, não percebe que talvez aquilo estava te prejudicando na adolescência e agora na vida adulta, tá? Então, eu comecei a entender que essa falta de limite, esse medo de impor limite, de dizer que eu não poderia fazer, que eu não queria fazer, ela estava me adoecendo. E ela me levava para um lugar de agradar, sabe? Tá sempre agradando, sempre agradando. Eu acredito assim, ó, hoje, né? Eu acredito que agradar não é errado, mas ela tem um limite, e se passar do limite, tem alguma coisa errada nisso. Agradar quem está com a gente. Por exemplo, eu vejo com meu marido, eu adoro agradar meu marido, eu adoro presentear, eu adoro fazer as coisas para ele. Eu adoro agradar uma amiga, dando um presente, sabe, uma conversa ou preparando alguma coisa para comer, que nem chamar uma amiga para tomar um café aqui na minha casa, ou tirar um tempo da minha agenda para fazer uma caminhada com essa amiga. Poxa, isso é muito gostoso, isso preenche a gente. Mas quando isso passa do limite e você não consegue falar não, seja por medo, seja por querer se sentir amada pelas pessoas, é porque você ainda não entendeu o seu valor. Você ainda não percebeu que você é necessária para você e que você só de existir já é suficiente, não precisa ficar provando nada para ninguém, fazendo nada para ninguém e nem ter muitas coisas ou ter que mostrar algo para as pessoas. Teve uma fase que eu percebi, inclusive venho trabalhando isso em mim, que é o corpo, um negócio com o corpo ali, ter que estar sempre magra, sempre esbelta, e parece que eu tinha uma necessidade de mostrar para as pessoas que eu tava bem, sabe? De ter um corpo bom. E eu também comecei a refletir sobre isso, até que ponto isso é saudável? Será que eu tô fazendo isso para mostrar para os outros ou é porque eu tô sentindo bem comigo mesma, para minha saúde? Entende? Então eu fui recalculando isso e me perguntando. O ponto aqui, mulheres, o ponto aqui, mulheres, é que a gente precisa praticar as perguntas da nossa vida, esses momentos de reflexão. Não dá para viver sem eles, entende? Senão você vai seguir o bonde e na hora que você vê, você já se perdeu de novo. Tá? Então, essa questão da vergonha de dizer não, de estar querendo satisfazer as pessoas, ela leva, sim, ao sofrimento. E daí volta no ponto que eu comecei a falar sobre esse vídeo, que é o prazer de sofrer. Até que ponto a gente está disposto a sofrer para querer se sentir amada, querer se sentir pertencente a alguma coisa, a alguém, ser vista, sabe? Fazer tanto pelos outros. E assim como o armário, deixar, coitadinho do armário que nem boca não tinha para falar. Mas no fim ele acabou se destruindo, né? Tava todo destruído de tanta coisa que as pessoas foram colocando e ele ficou sobrecarregado. Então, o que eu quero que você reflita aqui, e até te inspire mesmo, né, que você não tem que chacoalhar tudo pro alto e, como diz a palavra, ser o mundo. Não é assim, mas começar a entender o que você precisa por uma pausa. O que você precisa começar a dizer que não, poxa, aqui não dá, aqui não vai, aqui não tá leve. Eu usava muito isso, leve e pesado, sabe? Aqui não tá leve, aqui tá realmente pesado, tá forçando a barra, tá
tá forçando minha porta aqui, ó, do meu armário, entende? Então, o que tá forçando aí dentro de você que você poderia soltar, sabe? Tirar. Mesmo que isso abra um buraco aí dentro de você. E depois você se arrepende e até queira pegar e pôr de volta. Porque eu já fui assim. Eu falava, não, agora eu vou mudar. Ia lá e tirava, de repente, olha eu lá pegando um treco, colocando de novo lá dentro. Aí sofre de novo. Passa raiva de novo. Chora de nervoso de não ter conseguido sustentar aquilo. E é um aprendizado, viu, gente? Não acontece mesmo de uma hora para outra. Você até tenta, quando você tá de saco cheio, você até tenta falar, todo mundo pra PQP e aí é isso. Mas aí você vai lá e volta, porque tá inconsciente, é um programa que já tá feito ali dentro. E você vai precisar, aos poucos, entender que esse padrão, ele pode ser mudado com pequenas atitudes, com observação e com análise, obviamente. A gente cuidar dessa parte com o profissional é muito importante, mas aqui eu quero te dizer como eu fiz sozinha, porque até esse momento eu fui entendendo pela dor. Ninguém me orientou, não tive essa orientação de que se estivesse pesando era porque eu não precisava, sabe? Carregar isso. Então, toda vez que você estivesse diminuindo para arranjar tempo para as outras pessoas, observe, sabe? Observe e fala, não, aqui não vou poder. Mas sustente. Fale não para quando você vai conseguir sustentar. Então, às vezes é necessário você escolher uma situação e falar, não, aqui, a partir de agora, eu vou observar para sustentar esse não. Para que eu não tire e ponha de novo. E se eu pôr de novo, eu vou fazer o compromisso de tirar, sabe? E de manter esse armário limpo, de manter esse armário organizado, de fazer essas revisões e de olhar para eu sustentar, porque dentro de um armário cabe só determinadas coisas. Não tem cadeira que já vem escrito lá, ó, até 120 quilos? Então, a gente tem limite, ó, se a cadeira tá escrita, quem dirá nós? Mas a gente precisa conhecer esses limites, né? Então, a gente conhece quando a gente começa a viver esses sofrimentos na nossa vida, tá? Então, um ponto aqui importantíssimo é assumir menos responsabilidades, tá? Para você se sentir mais livre. É que eu tô... Gente, tem um livro aqui que eu gosto de refletir sobre ele, por isso que eu tô trazendo para vocês. Então, bora, toma teu café aí, se acalme, que eu vou trazer as palavras que cabem para esse momento, tá? Então... e outra coisa importante é aprender a pedir ajuda, gente, porque isso também causa muito sofrimento. Quando eu percebi que eu tava desse jeito, eu não pedi ajuda. E se eu pedir ajuda, eu me sentia que as pessoas não me entendiam. E que eu tava sendo isso, que eu tava sendo aquilo, que eu tava sendo ruim para as pessoas. Então, às vezes, saber pedir ajuda Você vai ter que pedir ajuda em alguns momentos, mas observar como essas pessoas vão agir, se elas vão te entender. Porque às vezes você vai falar para uma pessoa, ela vai falar, ai, para de ser assim, ai, mas não pode ser assim, não pode ser assado. Pode ser até que você tá falando com uma pessoa que também é igual a você e ela não consegue enxergar que ela sofre com isso. Então, é uma coisa mesmo que a gente precisa ir avaliando aos poucos para mudar a nossa forma de pensar e de curar essa ferida. É uma ferida,
emocional, é a ferida da humilhação. Ela começa lá na infância, tá? Ela tá ligada mais à nossa mãe. 100% dos casos, olha, eu não sei, eu também tenho observado aqui nesse livro, que foi um estudo feito com muitas pessoas, foi observado esse padrão, tá? E também, gente, um outro ponto aqui eu tinha esse aspecto, tá? De falar assim, cansei de ser a palhaça, a empregada, isso, aquilo. Mas olha eu lá fazendo a mesma coisa de novo, tá? Me sinto um lixo, as pessoas me tratam como um lixo. Então, esses termos também estão ligados a isso, tá? Para você se sentir importante, às vezes você vai ter que provar, mas lembre-se, você não precisa provar nada, tá? Aprender a estabelecer limites aos poucos, escolha uma coisa que você vai sustentar por um bom tempo. Depois me conta aqui nos comentários se você já passou por isso, como você se sente em relação a isso, se você já teve o tipo de pensamento, esse tipo de atitude, se tá fazendo sentido trazer essas coisas, até porque pra mim tem sido libertador, eu tenho conseguido mesmo sustentar muitos nãos, e eu tô me sentindo uma pessoa muito mais leve. E é esse, até o próximo vídeo, comenta aí que eu quero saber.